Olá pessoal, nós estamos de volta para mais uma aula e na nossa aula do dia de hoje a gente vai tentar entender lá o que nós chamamos de fusos horários. Antes da gente tentar entender fuso horário, no entanto, a gente precisa compreender lá a divisão do nosso planeta em hemisférios. Precisamos lembrar os conceitos de latitude e longitude. Bacana? Então vamos lá. Primeiro, pessoal, é importante a gente lembrar que o formato do nosso planeta é um formato geóide. O que significa dizer isso? Que nós temos lá, basicamente, uma circunferência ao longo da linha do Equador. A linha do Equador é uma linha imaginária que divide o nosso planeta ao meio, de maneira horizontal. Portanto, ele corta o nosso planeta como se fosse as duas metades de uma laranja. Então, de maneira horizontal, cortado no meio, na linha do Equador, nós temos lá uma porção norte e uma porção sul. Então, o que nós vamos perceber? Que ao longo dessa linha do Equador, o nosso planeta forma uma condição de uma circunferência. No entanto, quando eu olho para os polos, o polo norte e o polo sul, nós vamos verificar que o nosso planeta é achatado nesses polos. O que significa, então, que ele se parece muito com a composição de uma laranja. Na metade da laranja eu tenho uma circunferência e no polo da laranja, norte e sul, ele é achatado. Essa forma do nosso planeta nós chamamos de forma geóide. Tudo bem? Qual é a grande questão? É que eu posso dividir essa laranja, que é o nosso planeta, esse formato geóide, basicamente em dois sentidos. No sentido horizontal, norte e sul, e no sentido vertical, leste-oeste. E a partir daí, nós temos então os nossos conceitos de latitude e longitude. Vamos botar isso no quadro para você. Vem para cá. Então, primeiro, vamos lembrar aqui que o nosso planeta Terra, opa, não ficou bacana, vamos alterar. O nosso planeta Terra, ele tem lá um formato que nós chamamos de geóide. Esse formato geóide nos coloca basicamente o seguinte, aqui está o nosso planeta, nós temos uma primeira forma de divisão do nosso planeta de maneira horizontal, cortando essa laranja no meio, numa linha imaginária, óbvio que ela não existe no mundo real, que nós chamamos de linha do Equador. Essa linha do Equador, nós vamos dizer que ela é 0 grau. Observe que a palavra grau aqui não significa temperatura. Grau é uma medida de distância no território. E, portanto, a linha do Equador divide a porção norte do nosso planeta e a porção sul do nosso planeta. A porção norte é também chamada de setentrional. E a porção sul é chamada de meridional. Então, eu estou dividindo o nosso planeta na sua porção norte, chamada de setentrional, tudo bem? Algumas vezes se utiliza uma terminologia chamada de boreal. Na porção sul meridional, algumas vezes se utiliza a terminologia austral. Então, se eu falar de boreal, você vai pensar na porção norte. Se eu falar de austral, você vai pensar na porção sul. Setentrional é sempre norte, meridional é sempre sul. Como é que eu dividi o nosso planeta?
a partir de uma linha imaginária, cortando o planeta ao meio, na sua metade, né, que nós chamamos de linha do Equador. A linha do Equador é 0 grau. Mas observe que eu também posso dividir esse nosso planeta de maneira vertical. E de maneira vertical, eu tenho lá a porção leste e a porção oeste. O leste eu vou chamar de porção oriental, e aqui tem um cuidado, né? Porque no Brasil, quando eu falo de oriental, você imediatamente pensa na população do Japão, da Malásia, da Indonésia, da China, né, Hong Kong. E, na verdade, isso não é exatamente, né, verdadeiro, porque oriental é todo aquele que fica a leste do meridiano de Greenwich. O meridiano de Greenwich é uma linha imaginária que corta o nosso planeta no sentido, né, leste-oeste, né, e essa linha imaginária, ela vai nos permitir, né, ao passar pelo observatório de Greenwich, na Inglaterra, determinar que à direita, ou seja, a leste desse meridiano, eu tenho o Oriente. A oeste, eu tenho o Ocidente. Então, os russos são orientais. Da mesma maneira que os Estados Unidos e o Brasil estão completamente na porção ocidental do nosso planeta. Bacana? Vamos ver como é que isso funciona, né? Então, apagando aqui, eu posso dividir, então, agora o nosso planeta de uma outra forma. Eu posso dividir, né, de maneira vertical. Essa maneira vertical vai pegar aqui 0 grau, que é o que nós chamamos de meridiano. É o meridiano de Greenwich. Por que esse nome, professor? Porque essa observação foi feita a partir do observatório de Greenwich, que fica em território inglês. Portanto, eu tenho todas as terras a leste e todas as terras a oeste. As terras a leste serão chamadas de Oriente. Todas as terras a oeste será chamada de Ocidente. Então, oriental é todo e qualquer país ou pessoa que habite, tenha nascido, a leste do meridiano de Greenwich. Os russos são orientais, né? Os cazaques são orientais. Já o oeste é todo o território, né, que fica, portanto, a oeste do território, do meridiano de Greenwich, formando a nossa porção ocidental. Dito isso, eu sei que o meridiano de Greenwich, por ser a base, será chamado de 0 grau. Bom, de posse, então, desse conhecimento, eu posso agora tentar entender com você o que é que nós estamos chamando de latitude. Nós vamos dizer que a latitude é a medida em graus a partir, né, da linha do Equador. E, portanto, tanto pode ser para o norte, quanto pode ser para o sul. Nós vamos dividir esses meridianos em graus, que nós já dissemos para você, é uma medida de distância no território. Então, nós temos 90 graus norte e 90 graus sul. Latitude é a medida em graus a partir da linha do Equador. Vamos colocar aqui na tela para você. Então, repetindo esse conceito, que é um conceito aí muito importante, né? Eu tenho o conceito que nós chamamos lá, né, de latitude. Latitude é a medida em graus a partir
da linha do Equador. A linha do Equador, que nós vimos, divide o nosso planeta de maneira horizontal, cortando as duas metades da laranja do nosso planeta. Então, o que eu tenho aqui, né? O nosso planeta. Eu tenho aqui 0 grau, que é a nossa linha imaginária, que é a linha do Equador. E aí, se eu me encaminhar da linha do Equador para o norte, eu vou tendo linhas que nós chamamos de paralelas. Essas linhas paralelas, tudo bem? Então aqui, ó, linhas paralelas, elas vão chegar até 90 graus. 90 graus o quê, professor? 90 graus norte. Mas eu também posso ter a direção do sul. E aí, de novo, né, eu tenho lá a possibilidade de ter, né, o paralelo 90 graus sul. Isso me dá, portanto, a minha latitude. É a medida em graus a partir da linha do Equador. 0 grau em direção ao norte, eu posso ter até 90 graus norte. Linha do Equador, 90 graus sul. Essa medida é muito importante, né? Sobretudo quando nós estamos lidando, né, com orientação, que pode ser uma orientação aérea, pode ser uma orientação naval, pode ser uma orientação terrestre. Imagine lá um indivíduo que tenha se perdido em uma determinada porção do globo e a equipe de resgate pergunta para ele, qual é a sua latitude? E ele diga lá, né, eu estou em 70 graus. A pergunta é, 70 graus norte ou 70 graus sul? Porque senão a equipe de resgate vai para uma área completamente distinta, diversa, longínqua da onde ele se encontra. Portanto, saber essa localização aqui é fundamental. Mas o nosso planeta também pode ser cortado de maneira vertical, que é exatamente a nossa longitude. Então, vamos colocá-la aqui para você. Nós temos um outro conceito agora, que é o conceito de longitude. A longitude é a medida em graus a partir do meridiano de Greenwich. Ok? Então, nesse caso aqui, né, de novo, o nosso planeta, eu sei lá que a divisão, né, é vertical, eu tenho aqui 0 grau, que é lá a nosso meridiano de Greenwich, aqui o meridiano de Greenwich, e eu tenho a porção leste e a porção oeste. O que nós falamos para você? Que o formato do nosso planeta é de uma circunferência, né, ao longo dessa região. E, portanto, se ela é uma circunferência, eu terei 360 graus. Portanto, 180 graus leste e 180 graus oeste. Então, vamos lá, né? Eu posso ter aqui a possibilidade de 180 graus leste ou de 180 graus oeste. Portanto, longitude é a medida em graus a partir do meridiano de Greenwich. Quando nós estudamos
o fuso horário, né, o importante vai ser o meridiano de Greenwich, porque a latitude norte e sul não interfere no fuso horário. Porém, no meridiano de Greenwich, se eu for para leste ou for para oeste, eu tenho uma alteração das horas. E, eventualmente, a 180 graus, eu tenho a troca internacional de data. Tudo bem? Então, pessoal, o mais importante para nós em fuso horário é a longitude. Mas, professor, né, isso aqui tem uma relevância fundamental para fuso horário? Claro que sim. Eu quero só, antes que a gente entre no fuso horário propriamente dito, que a gente brinque aqui de maneira bem rápida e didática, tentando colocar a latitude e a longitude se ela nos fosse apresentada, apenas para você consolidar seu conhecimento, ok? Então vamos apagar aqui para você visualizar. Nós temos uma condição que é a seguinte: imaginemos uma hipótese lá, né, que o avaliador tenha te dado a seguinte condição. O que nós estamos colocando aqui? As linhas paralelas, né? Portanto, determinando a latitude. Eu estou aqui simplificando, obviamente, apenas para você entender o que nós estamos falando. Então, eu tenho lá 0 grau, tenho a latitude. O que é latitude, professor? Medida em graus a partir da linha do Equador. 20 graus norte, 40 norte, 60, 90. 20, 40, 60, 90, sul. Longitude, medida em graus a partir do meridiano de Greenwich. Meridiano de Greenwich, 0 grau. 40, 80, 120, 180, leste. 40, 80, 120, 180, oeste. Suponha lá que o avaliador tenha colocado para você aqui, né, o ponto A, suponhamos aqui o ponto B e suponhamos aqui, né, o nosso ponto C. E aí ele quer que você determine de um lado qual é a latitude e do outro qual é a longitude. E aqui nós temos o item. Olha como é fácil, pessoal, mas que ajuda pra caramba você na hora da prova. Suponha lá o nosso ponto A. Então, aqui o ponto A. Qual é a latitude? Nós aprendemos. Latitude é a medida em graus a partir, né, da linha do Equador. Linha do Equador, 0 grau. Se ela está no ponto A em 0 grau, a latitude é 0 grau. Professor, norte ou sul? Não tem norte, não tem sul, porque eu estou em 0 grau. Qual é a longitude? A longitude é a medida em graus a partir do meridiano de Greenwich. Então, eu tenho o meridiano de Greenwich, 0, o ponto A fica a 40, 80. Opa, 80 o quê, professor? 80 graus, leste. 80 graus, leste. Está dada a latitude e a longitude. E se eu pegar o ponto B? Vamos lá.
No ponto B, o que eu tenho de latitude? Medida em graus a partir da linha do Equador. 0 grau, 20, 40, 60. 60 graus o quê? 60 graus norte. Então, o ponto B está em 60 graus norte. Qual é a longitude? Medida em graus a partir do meridiano de Greenwich. Ele está em 40, 80 graus. 80 graus o quê? Oeste. Longitude, 80 graus, oeste. E o ponto C, professor? Latitude, medida em graus a partir da linha do Equador. 0, 20, 40, 60 graus. 60 graus o quê? Sul. Então, eu tenho aqui 60 graus sul. Qual é a longitude? Medida em graus a partir do meridiano de Greenwich. 0, 40. 40 o quê? 40 graus leste. Então, eu tenho aqui 40 graus leste. Essa é uma brincadeira que cai muito em prova, né? Exatamente você tentar determinar latitude e longitude. Para nós, ela vai ter um efeito didático quando eu, enfim, entrar na compreensão do fuso horário propriamente dito. E, portanto, aqui ela assume um caráter, né, preliminar de conhecimento. Num certo sentido, um caráter propedêutico para a gente tentar entender o fuso horário. Bacana? Vamos apagar então, para a gente poder visualizar isso lá, né, no nosso quadro. Então, apagando aqui, para a gente poder entrar aí nessa introdução de fuso horário. Então, pessoal, a gente quer entender fuso horário, que é a divisão, né, em faixas de horas e de troca internacional de data no nosso planeta. O que a gente precisa lembrar? Que o nosso planeta é dividido por linha imaginária. Essas linhas imaginárias são chamadas de paralelos e meridianos. O paralelo determina a latitude, medida em graus a partir da linha do Equador, e o meridiano define a longitude, medida em graus a partir do meridiano de Greenwich. Latitude, distância entre os paralelos, medida em graus. Longitude, distância entre os meridianos, também medida em graus. Só a título de curiosidade, professor, eu posso dividir um grau em menor tamanho de distância no território? Posso. Só de curiosidade, né? Quando nós falamos lá em graus, nós podemos ter lá uma subdivisão. Então, eu posso pegar 1 grau e dividi-lo em 60 minutos, né? Esse símbolo aqui é o grau, esse símbolo aqui é o minuto. Observe que da mesma maneira que grau, minuto aqui não é tempo. Minuto aqui é lá uma divisão territorial no espaço. Da mesma maneira que eu posso dizer que 1 minuto pode ser igual a 60 segundos. Esse símbolo aqui é de segundo. Tudo bem? Então, eu posso dividir, né, 1 grau em 60 minutos e 1 minuto em 60 segundos. Isso é muito importante, particularmente para a navegação aérea e a navegação marítima. Navegação aqui entendida como orientação espacial, né? Então, você pega, né, um avião que vai, por exemplo, né,
aterrissar no aeroporto, né, Antônio Carlos Magalhães, né, na Bahia, ou, por exemplo, né, eu não sei se é Eduardo Magalhães ou se é Antônio Carlos Magalhães, né, mas se vai aportar lá, né, na Bahia, ou se ele vem para o Aeroporto Internacional Santos Dumont, no Rio de Janeiro, não basta saber o grau, porque o grau é uma extensão territorial muito grande. Eu preciso saber o grau, o minuto e o segundo, porque isso me dá a localização precisa da pista, né, aonde eu tenho que pousar, sobretudo quando, obviamente, o pouso não pode ser realizado de maneira visual, ele tem que ser realizado por instrumentos. O mesmo acontece com a navegação. Isso aqui é muito importante, beleza? Então, apagando, isso aqui é só uma curiosidade, né, para você. Nós temos lá, então, latitude e longitude. O que eu tenho, pessoal? A longitude é a partir do meridiano de Greenwich, 0 grau, podendo ir lá, né, a longitude a 180 graus leste ou a 180 graus oeste. Eu tenho a latitude, que eu posso ir a 90 graus norte e 90 graus sul. Pergunta do aluno: professor, por que aqui só está indo até 75, né? É simples, pessoal, para a gente não entupir isso aqui, né, de linhas imaginárias. Então, você faz aqui apenas uma divisão para poder ter a compreensão de como que isso funciona, né, na teoria. Dito isso, pessoal, né, é importante a gente lembrar que os fusos horários, eles só foram criados lá no século XIX, né? Qual era o objetivo? Padronizar, né, os horários em cada ponto do planeta. E por que isso é importante? Padronizar as horas em cada ponto do planeta. Porque as atividades, né, comerciais passaram a se intensificar cada vez mais a partir do surgimento da primeira Revolução Industrial, em 1750 na Inglaterra, e depois da segunda Revolução Industrial, acontecida lá no finalzinho do século XIX, início do século XX, tendo como principal país representante os Estados Unidos. Isso vai beneficiar, obviamente, as trocas comerciais de bens e serviços entre os países e facilitará, e muito, o transporte de cargas também igualmente entre os países. Beleza? Bom, pessoal, nós vamos encerrar essa nossa aula por aqui e no nosso próximo encontro a gente vai continuar vendo o fuso horário. E aí a gente vai ver, por exemplo, que o nosso planeta será dividido em alguns fusos horários, na verdade são 24 fusos horários, tendo 15 graus cada fuso horário, porque o nosso planeta completa 360 graus. Se eu pegar 360 e dividir por 24, eu terei 15 graus. Então, a cada 15 graus, mais ou menos, nós teremos aí uma troca de horário. Mas esse papo vai ficar para o nosso próximo encontro, ok? Abraço grande para você e até lá!